meu nome é Bia, e a Hatsune Miku do programa Vocaloid, conhecida principalmente como o maior banco de voz virtual da história, teve no dia 27 de abril de 2024 a sua música mais vista até hoje, Mesmerizer. Porém, essa música também tem a participação da Kasane Teto, uma personagem criada como uma piada de 1º de abril em 2008 pra fingir ser algo oficial da empresa da Hatsune Miku, a Krypton Future Media, só que a comunidade de Vocaloid gostou tanto dela que ela acabou recebendo um banco de voz, várias atualizações, até chegar na sua versão mais recente no programa Synthesizer V, e no fim das contas ela realmente acabou sendo reconhecida pela Krypton. Mas por que eu tô dando todo esse contexto? Então, depois do lançamento de Mesmerizer, surgiu um fenômeno que o meu amigo Sui nomeou como Movimento Mesmerizer, em que depois do sucesso absurdo que essa música fez, ainda mais no TikTok, vários produtores de Vocaloid começaram a seguir a mesma fórmula pra tentar fazer suas músicas também ficarem famosas e virarem trends. Daí, eles faziam dueto da Miku com a Teto, uma melodia muito rápida e repetitiva, um estilo de arte e fundos mais simples pra facilitar a replicação, dancinha no clipe, e vez ou outra, um significado sombrio na letra pro público compartilhar suas teorias. E teve um produtor japonês bem grande no meio Vocaloid chamado Hiragi Magni, que também decidiu seguir boa parte dessa fórmula. Inclusive, ele até chamou o mesmo artista de Mesmerizer pra fazer o clipe da música. Porém, ele não usaria o banco de voz da Miku, da Teto, mas sim o da Kayuki. Pra quem não sabe, a maioria dos bancos de voz são feitos a partir de vozes reais. Por exemplo, a voz da Hatsune Miku foi feita com gravações da dubladora Saki Fujita, e a da Kayuki foi com a voz de uma criança anônima de 9 anos, o que no lançamento dela foi algo bem inovador. Mas como o Vocaloid é público pra qualquer pessoa comprar e usar, e alguém poderia usar a voz da Kayuki pra falar crimes, decidiram colocar nos termos de serviço que esse tipo de uso é proibido. Só que eu não sei se o Hiragi não leu os termos, ou se ele só não se importou com essa regra, porque ele decidiu mesmo assim lançar no dia 8 de fevereiro de 2025 a música Zako. Em Zako, a Kayuki é uma estudante que provoca alguém, chama essa pessoa de lixo, perdedor e até mesmo de pervertido, e no clipe a gente tem uma cena dela rindo de um peixe pequeno e logo depois ficando chocada e corada com um peixe enorme, além de cenas muito rápidas dela em posições suspeitas. A comunidade de Vocaloid obviamente ficou muito brava quando descobriu que o Hiragi fez isso, porque eu acho que qualquer pessoa decente não se sentiria confortável em ouvir uma música com teor sexual envolvendo a voz de uma criança real de 9 anos. Mas a primeira versão da Kayuki lançou em 2009, então hoje em dia a provedora de voz dela já é maior de idade. Mas ela gravou quando ela tinha 9 anos, então continua sendo a voz de uma criança que existiu. Aliás, no Japão, existe um termo específico para garotinhas que xingam adultos de forma sugestiva, chamada mezugaki. Então muita gente acreditou que a música foi baseada nisso. E pra piorar, no meio dessa treta, o Channel, que é o artista do clipe, postou uma arte revelando que nessa música a Kayuki tinha 15 anos. O que isso acabou deixando todo mundo ainda mais puto, porque pareceu muito que ele tava tentando se justificar. Em resposta a essa repercussão, o Hiragi fez uma postagem no Twitter se desculpando e em seguida publicou um pronunciamento dizendo que a música seria privada e que posteriormente ele faria um remake pra corrigir os problemas. Já o Channel fez um post também falando que a intenção da música não era ser criminosa, e sim uma comédia romântica parecida com animes como Nagatoro e Takagi-san, com um pouco de drama. A parte do peixe, segundo ele, só foi incluída porque Zako também significa peixe pequeno no Japão, e o único motivo de terem escolhido a Kayuki foi porque a voz dela combinava com o tom da música. E assim, mais de um mês depois, o Hiragi postou a nova versão de Zako, que é praticamente a mesma coisa, só que com a Kitaneru, uma Vocaloid feita por fãs derivada da Hatsune Miku, e que é muito associada à dupla da Miku com a Teto por causa da música Triple Baka. No refrão final, enquanto na versão original a Kayuki faz referência a várias músicas populares de Vocaloid, na nova versão, a Neru dança junto com a Miku e a Teto. Ou seja, virou uma música que segue mais ainda o movimento Mesmerizer. Ah, e na descrição ele também colocou o seguinte: meu nome é Hiragi Magnetite. Sou um ser insignificante. E apesar de essa versão ainda ter uma estudante menor de idade, pelo menos nenhuma criança de verdade tá envolvida, então...
Mas agora sim, a gente vai entrar na parte mais absurda desse vídeo. Porque semanas após o lançamento do novo Zaco, um grupo composto por 3 produtores de Vocaloid chamado PPP Studios começou a crescer muito com o lançamento da música Leviteto, que conta sobre a Teto postando foto sugestiva na internet pra ganhar fama e se sentir melhor consigo mesma. E assim, essa música até pode ter sido feita com a intenção de ser uma crítica, mas o jeito que a Teto foi animada nesse clipe, com os peitos gigantes que ela nem tem, já tinha me dado uma energia negativa, sabe? E as artes que o PPP Studios postava na aba comunidade também eram meio... Mas isso tudo ainda não chega nem perto do nível da música que ele postou 10 meses depois de Leviteto. O nome da música é Orlov e a capa dela era assim. Sim, é mais uma música esquisita com a Kayuki, junto do banco de voz da Uishiguri, uma VTuber que inclusive fez uma música nesse estilo de Mezugaki, interpretando uma criança de 9 anos e xingando pedos. Eu até já sei que tem muita gente que vai achar que essa música é uma crítica, mas essa VTuber literalmente fazia lives xingando o próprio chat com o mesmo modelo infantil da música. Eu não acho que isso é uma crítica muito boa não, hein? Então, o PPP Studios escolheu pra uma música com essa capa, usar um banco de voz vindo de uma criança de 9 anos e outro de uma VTuber que interpreta uma criança de 9 anos pra agradar um público esquisito. É uma decisão no mínimo curiosa. A música fala sobre a Kayuki e a Ui estarem apaixonadas por 2 garotos. Porém, esses garotos demonstram desinteresse por elas, dando a entender que só as querem para fins estranhos. Inclusive, tem uma cena no clipe em que o garoto de quem a Kayuki gosta pega no corpo dela. Meu Deus! E no final, as duas decidem se entregar totalmente a eles, porque, abre aspas, a vida é só uma, e assim que morrermos, não poderemos mais nos apaixonar. Fecha aspas. A repercussão dessa vez não foi tão grande quanto a situação do Zaco, mas novamente uma parte da comunidade de Vocaloid ficou revoltada, em especial a comunidade chinesa. O que é até interessante porque no Zaco quem mais reclamou foram os gringos. Daí o PPP Studios soltou um pronunciamento na aba comunidade se desculpando, dizendo que a música ia ser excluída e que no dia 9 de março postariam uma nova versão. Ou seja, é exatamente o mesmo caso de Zaco. Porém, algo estranho aconteceu. O remake não saiu no dia 9, e sim no dia 20 de fevereiro. Foi apenas 12 dias após o lançamento do original. Foi muito rápido. E o remake, de novo, é quase a mesma coisa do antigo, só que agora com a Teto e a Neru, que aqui ele deixa bem claro que são maiores de idade, perdidamente apaixonadas pela Miko, e todas elas são super peitudas. Mas uma das cenas que foram totalmente redesenhadas no novo clipe tinha algo bem curioso. A Neru e a Teto olhando pra um ranking de músicas, e a única que realmente aparece pra gente é a Sexy Minus, com a capa da Miko e da Teto. Porém, essa música só veio a existir no dia 9 de março. Sim, o suposto dia em que o remake de Orlov deveria ter sido lançado. E meus amigos, Sexy Minus é o ápice do humor que eu já vi na comunidade de Vocaloid. Antes da música de fato começar, o clipe mostra o Vocaloid Lane, que eu vou chutar que era pra ser uma representação do PPP Studios, recebendo várias notificações no Twitter em relação ao problema da Kayuki ter sido usada em uma música imprópria, apesar dela ter 9 anos. Daí ele abre um retweet onde ele tava recebendo esses comentários, que vinha de uma reportagem sobre a Kayuki se desculpando por ter usado uma forma de expressão imprópria, e no retweet o PPP Studios havia respondido da seguinte forma: eu achava que estava de boa como uma forma de expressão, mas não tragam o politicamente correto para os Vocaloids. Os Vocaloids não estão inclusos na diversidade de vocês? Depois dos negros e da comunidade LGBTQ, o próximo alvo são os Vocaloids? Vocês não ficam satisfeitos se não estiverem discriminando alguma coisa? Ai, mas é que a lacração não deixa eu usar a voz de uma criança real de 9 anos na minha música sobre sexo. Então o PPP Studios apaga esse retweet depois de receber muito hate.
Ele fica aliviado, mas a Teto e a Miko do wallpaper do celular olham pra ele muito bravas, pulam pra fora da tela e ficam em cima dele. A partir daí, elas passam a música inteira dançando e cantando sobre como ele não deve ter ficado realmente aliviado com essas boas maneiras falsas, porque não importa o que ele faça, sempre vai ter gente observando e apontando o dedo. E também sobre como o mundo é sufocante porque ele regula tudo, mata as emoções e faz todo mundo, entre aspas, seguir a opinião de pessoas mais influentes. Tem também uma parte em que aparece um muro com vários pôsteres de Vocaloids como a Kagami Rin, o Kafo, a Gumi e o Kaito, todos contra a censura de expressão. E eu quero destacar especialmente do Kaito porque sem contexto fica meio confuso. Lolibaba é uma gíria pra personagens de aparência infantil que tem centenas de anos. E o agradecimento a JCB junto do adeus pra Mastercard e a Visa vem de uma polêmica em que empresas de cartão americanas começaram a restringir conteúdo adulto em anime, enquanto a JCB, que é japonesa, foi bem mais flexível. Daí também tem uma cena da Teto vendo numa paródia do Instagram pessoas elogiando fotos sensuais da Vocaloid Meiko, enquanto em um fórum privado outros usuários xingam essas mesmas imagens, provavelmente pra mostrar que sempre vai ter gente que gosta e gente que odeia. Outra cena com a Hatsune Miku vendo uma música sobre amor sendo cancelada por incluir a palavra pote de polvo, que no Japão também pode ser uma palavra com significado adulto, o que é uma referência direta ao cancelamento do Zaku, já que o nome pode significar tanto perdedor quanto peixe pequeno. E falando em Zaku, o clipe faz várias referências a músicas de Vocaloid que foram criticadas, com comentários de hate aparecendo na tela. A primeira é Liar Macaron da Teto, que usou IA no instrumental. A segunda é Zaku, mas com a Vocaloid V-Flower. E a terceira é Osiris Dance da Miko com a Teto, que foi acusada de estereotipar e sexualizar o Egito com designs infantilizados. Mas aqui colocaram a Megurin Luca e a Tisa. E por último, eu deixei a melhor cena de todas. Uma paródia desse meme com a Otomatiuna, a Mayu, a Yuzuki Yukari e a IA ficando super felizes com o lançamento da primeira versão de Hololive, mas quando a música é deletada, elas ficam muito decepcionadas. Mano, eu tinha visto isso com o Sui em Cal e a gente teve uma crise de riso vendo essa cena. E falando no Sui, nada melhor do que deixar ele explicar umas coisinhas pra mim. Oi, Sui aqui. Então, na verdade eu tô aqui para explicar um contexto que é digno de ser histórico na comunidade Vocaloid. Basicamente, o termo sexy minus Y pode ter dois significados. O que dá pra interpretar com sexy minus é que ele critica a ideia de que realmente sexy, como se ele estivesse na propriedade para definir o que é isso. Além disso, na própria letra da música, da descrição do vídeo, ele mantém a escrita como sexy minus Y, ou seja, tipo sexy, só que sem o Y, dando a entender como se as pessoas diminuíssem a ideia dele do que é sexy, como se fosse algo relativo, sendo que nesse caso não é. E ao mesmo tempo, o plus Y podemos indicar que é aquilo que as pessoas criticam como é algo errado, estaria sendo tratado como algo aceitável ou até valorizado, como se fosse algo positivo, o que é bem problemático. E ele faz esse trocadilho em inglês para transformar isso numa suposta equação, um jogo de palavras, minus, menos, plus, mais, enfim, deu pra entender, eu acho. O segundo significado é uma teoria minha, baseada na ideia de que esse refrão tenta passar que negativo com negativo vira positivo, porque a música inteira comenta sobre como as pessoas veem negatividade na arte de forma exagerada e que o mundo está militante e blá blá blá. É isso, um beijo. Ficou muito perceptível que o PPP Studios tentou muito fazer uma crítica. Mas tem uma coisa que eu ainda não contei pra vocês sobre toda essa história até agora. Em 2025, o primeiro Zaku lançou no dia 8 de fevereiro e o remake lançou no dia 10 de março. Daí em 2026, o Horolove lançou dia 7 de fevereiro e a data que eles prometeram postar o remake foi dia 9 de março. Vocês estão percebendo as semelhanças que aconteceram nas datas desde a primeira música? E o intervalo em que o PPP Studios postou 3 músicas foi muito rápido. Ainda mais que eles já tinham dado um spoiler do Sexy Minus no remake do Hololive. Dito isso, eu não só acho, como eu tenho certeza, que eles arquitetaram pra fazer tudo isso desde o começo, com o propósito de trollar e rage-baitar todo mundo. Eu achei isso um mau caratismo do caramba? Sim, eu achei. E eles meio que cometeram um crime ao envolver a Kayuki no meio. Mas eu confesso que ainda assim eu achei
muito engraçado. Os malucos tiveram a audácia de fazer um pronunciamento pedindo desculpas pra depois postar uma música inteira mostrando que eles não se arrependeram de nada. É triste porque, apesar de eu achar Leve Teto muito esquisito, o PPP Studios estava conseguindo uma fanbase boa de fãs sem cometer nada muito grotesco. E eles só fizeram descartar tudo isso porque agora a maioria da comunidade de Vocaloid odeia eles. Então, parabéns! Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu faço muito short sobre Vocaloid, mas eu confesso que eu tava com saudade de fazer um vídeo longo pra eu poder me aprofundar mais em algum tópico dessa comunidade. Então, eu tô muito feliz de ter feito esse vídeo pra contar toda essa história absurda pra vocês. Inclusive, muito obrigada ao Morganzitos que me enviou mais de 7 mil reais no LivePix em apenas um mês. Ainda não caiu a ficha que isso aconteceu. Muito obrigada também aos membros, vocês ajudam muito o canal. E a você que viu esse vídeo até aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!